vamos imaginar que alguém comete um crime de corrupção, ou tá pensando em cometer um crime de corrupção. Aí olha pra pena do Código Penal, eu não me lembro a pena de cabeça. Eu lembro muito pouco coisa de cabeça, aliás. Sei lá, 5 a 15 anos. Acho que é menos, mas enfim, 5 a 15. Então o cara pensa, bom, posso pegar 15 anos de prisão, potencialmente, né? Mas se eu falar pra esse cara, olha, você até pode, mas até você ser investigado, denunciado, processado, condenado, você vai recorrer, o tribunal tem que confirmar a condenação, você pode recorrer dentro do tribunal, depois você pode recorrer pro STJ, depois você pode recorrer dentro do STJ, depois você pode recorrer pro Supremo, você pode recorrer... Cansamos já, né? Dentro do Supremo, e então daqui a uns 10, 15 anos, a sentença transita em julgado. Você não pode mais recorrer. Hoje é assim. Quando eu falava da prisão em segunda instância, era para o cara poder ser preso logo depois que ele recorreu a primeira vez e não conseguiu nada. Qual o problema? A nossa cabeça tem um troço chamado desconto hiperbólico. A gente valoriza muito mais o presente do que o futuro. Então aquela pena de 15 anos, ela perde valor no tempo. Quando o sujeito sabe que se der algum ruim, vai dar um ruim lá na frente, muito longe, a perder de vista, entendeu? Então aquela pena de 15 anos, ela tem um impacto na utilidade do indivíduo de, sei lá, 3, 4. Mas se ela fosse aplicada potencialmente rápido, ela teria impacto muito maior. E talvez as penas nem precisassem ser tão altas. E talvez elas funcionassem como algo que coíba. O cara começa a pensar, vou me fuder, não vou entrar nessa não. Que não é o que rola, né? Inclusive 1%, nem 1% da corrupção brasileira. Exato, inclusive quase ninguém é preso por corrupção no Brasil, né? Nego não é preso por homicídio. Homicídios são 5%, mais ou menos, os homicídios que são desvendados com algum tipo de punição. Corrupção é muito menos. Não tem o corpo ali, né? Mas parece que, quando eu vejo o sistema brasileiro judiciário, parece que foi uma criança de 4 anos que desenhou ele, tá ligado? É porque foi em 1940, né? Tu vai arrumar merda, hein, Eric? Aí, ó. Não vou, cara. Esses caras já estão todos mortos, né? O código é de 40. É um bom ponto. O código é de 40. E essa discussão toda também é um pouco por conta da letra da Constituição. A Constituição fala em presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença. Mas vários ministros do Supremo interpretaram que isso não quer dizer que o cara não possa ser preso após a condenação em segunda instância. Aliás, os países mais sérios do mundo, a prisão após a condenação em primeira instância, né? Afinal de contas, tem um juiz, tem defesa, tem acusação, tem produção de prova, ouve testemunha, lê documento. Então, você gasta ali, às vezes, anos em primeira instância para fazer o que eles chamam, né, de persecução. Tem esses nomes feios no direito. Persecução penal. E não vale nada. Quer dizer, vale só para quem não tem um bom advogado para poder continuar recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal, né? Entendi. Porra, mas aí... Que é a maioria das pessoas, no caso, né? Isso aí... A maioria das pessoas... Pobres, né? Que são pobres, né? Que não... Essas não têm condição, né? Sim. Sim, claro. Mas não são elas que fazem as leis. Né? Não. Pô, quem é que não é a favor da segunda instância? E eu queria saber... STF, aparentemente. E eu queria saber qual que é o argumento para não ser. Porque eu não sei qual que é o argumento para não ser a favor da prisão em segunda instância. Porque, porra, vamos combinar? É inconstitucional, acho que esse é o argumento. O argumento é a letra da Constituição que eu te falei. E é isso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Então fudeu. Então a gente tá amarrado nisso aí pra todo sempre, até mudarem a Constituição. Ou até mudar a composição do Supremo e os caras decidirem de maneira diferente. E eu não tô nem criticando. É um entendimento que, você olhando pra Constituição, é bem razoável. É verdade? Não... Né? Mas idealmente não é bom. Assim, a gente causa aqueles problemas que a gente tem uma sociedade que não se sente que tem uma pena em fazer um crime. Tipo, se eu sou rico ainda mais, fudeu. Eu sei que não vou ser pego, tá ligado? É meio... Isso aí, vai incentivar que as pessoas cometam mais crimes, né? E aí vai fazer com que o sistema judiciário tenha 1 milhão de processos abertos, e aí faz com que eles não consigam fechar os processos, porque tem 1 milhão em vez de só alguns, e aí tem essa bola de neve de merda que a gente tem um sistema que não funciona. Fiz há quanto tempo? Quase 18 anos. Caralho. Tempão já. Tu tem quantos anos? 43. Tá bem, tá bem. Caralho. Por isso que você tomou vacina, pai. Entendi. E
por que tu quis virar juiz? Você não tinha família que Essa é era uma da boa área e pergunta. tal? Cara, Ganha bem, pra caralho. ganha razoavelmente bem. Não dá pra dizer que num país como o nosso não ganha bem, né? Eu só não entendo aqueles salários que aparecem na... Os super salários, né? Porque o meu não é. O meu não é salário. Eu queria ganhar salário também, só que eu não ganho. Não, de verdade, agora falando sério. Se for, né, como são nos tribunais regionais federais que eu posso falar porque é o meu, aquele salário que todo mundo sabe qual que é, eu acho um bom salário. Mas como qualquer ser humano, todo mundo sempre quer ganhar um pouco mais, né? Eu acho que isso é legítimo, mas isso é uma outra história. Existe uma base de salário, tipo, você é um juiz. Eu vou te explicar como é que funciona. A Constituição diz assim: o teto do funcionalismo público... É até engraçado aprovar o negócio do teto agora, né? Porque sempre teve teto. Ou deveria ter. O teto do funcionalismo público é o salário do ministro supremo. Dentro do Poder Judiciário, aí é uma escadinha para baixo, assim, ó. Então, o do ministro do STJ, que é a corte que vem logo embaixo, é tipo 5% a menos. Daí do desembargador do tribunal é menos 5. Do juiz, menos 5. E assim vai. Então, se eles ganham... eu não me lembro agora se é 37, isso bruto, né? O do ministro supremo. 40, não me lembro. Você vai fazendo a conta. Eu sei que o meu líquido, eu falo assim, eu não posso ter vergonha de falar isso, gente. Quem paga meu salário são vocês, né? Você precisa saber quanto você está me pagando. Vocês estão me pagando R$28 mil por mês líquidos. E se você somar todo o resto, 13º, que todo mundo tem, a gente também tem. O adicional de férias, como a gente tem 60 dias de férias por ano. Isso é uma mamatona, vai. Vamos concordar. Eu prefiro ficar sem. Pode crer. Né? Pra ninguém me encher o saco com essa porra, entendeu? Mas eu também vou querer a compensação financeira disso. Não é verdade? Porque eu vou ter que trabalhar um mês. Você vai me pagar um mês a mais? Pode ser. Acho que é justo. Então, assim, somando tudo, dá tipo R$30 mil líquidos por mês. Acho que é um bom salário. Mas por que eu fui ser juiz? Não foi por causa do salário. Inclusive, não era esse salário lá atrás. Eu fui ser juiz pelo seguinte. Na verdade, cara, assim, eu era um desenganado pro estudo, assim. Eu era aquele cara que todo mundo falava, porra, você é retardado, você não vai dar em nada, o professor me esculachava na sala de aula. E aí você acredita, né, cara? Você é criança, você acredita nisso. Não vou dar em nada. Aí sempre sofrendo pra passar de ano, porra, sendo arrebentado por todo mundo. Falei, não vou fazer faculdade. Não vou fazer faculdade. Aí meu pai, minha mãe também, mas meu pai sempre, não, tem que fazer, filho, que é isso, não sei o que, tal. Aí eu falei, pô, eu sou ruim em tudo, cara, fazer faculdade do quê? Aí ele, não, faz direito que é amplo. Tem isso, né? Se você é bom em nada, vai fazer direito. Aí eu fui fazer direito, já foi um milagre ter passado na faculdade, não foi obviamente na USP, né? Então eu tive que pagar a faculdade, só que a gente não tinha dinheiro em casa. Aí eu comecei a trabalhar de vendedor de porta em porta de farmácia. Então eu botava todo dia de manhã, botava umas caixas de material médico no meu carro e ia batendo. Porque na época tinha muito, não era farmácia de rede, né? Tinha muita farmácia de bairro. Então eu ia batendo de porta em porta e vendendo lá o meu peixe. Pra própria farmácia revender. A farmácia revender para os clientes, em balcão, né? Legal. Então essa era a grana que eu pagava a faculdade. Só que isso deu certo. Quando eu cheguei no 4º ano de faculdade, eu tava ganhando mais que meus amigos que faziam estágio. Porque eu pagava a faculdade, então sobrava uma grana. Aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer vai ser isso. Só que eu não ia na faculdade, cara. Entendeu? Não ia muito pouco. Aí meu pai de novo falou assim, porra, filho, tem que fazer alguma coisa. E só que assim, como é que era a minha faculdade? Todo mundo falava inglês, todo mundo não, mas a galera tinha um contato, uma coisa de família, sabe? Eu não sabia onde ficavam os escritórios de advocacia, não sabia nada. Aí eu pensei assim, cara, como é que é esse negócio de concurso público? Aí tinha um professor de direito penal, que eu amo ele, um beijo pra você, Cristiano, cara brilhante, que era promotor, ainda, promotor de justiça. E eu fui falar com ele, eu falei, pô, professor, como é que é esse negócio de concurso aí pra promotor e tal? Como é que funciona? Ele falou, cara, você quer conhecer como é que é a vida do promotor? Eu falei, quero. Ele falou assim, então faz um estágio voluntário na minha promotoria. Eu falei, pô, eu vou. E era em Diadema. Aí eu comecei aí deixei o negócio.
Meu pai falou, não, a gente segura aqui, não sei o quê, segura porra nenhuma, que a gente vai terminar de pagar a faculdade 2 anos depois de formado. Mas o fato foi que eu fui, achei legal, e aí eu descobri que tinha o estágio institucional, que era o estágio do oficial do Ministério Público. E também tinha de juiz da magistratura. Aí quando esse estágio apareceu, eu apliquei e passei. Aí eu comecei a fazer... Aí eu falei, já conheci o Ministério Público, vou conhecer a magistratura. Achei legal. E aí meu pai começou assim, porra, você podia ser juiz, né? Porque é bonito, porque não sei o quê. E eu fiquei pensando, cara, eu sou um bicho de rua, nunca tive satisfação pra ninguém. O ruim é que eu vou ficar preso num gabinete. O bom é que eu vou ter liberdade, né? Eu não vou depender de alguém. Porque assim, eu dou uma sentença, eu procuro, obviamente, seguir as orientações do tribunal, porque acho que isso é obrigação do juiz. Mas, obviamente, cara, eu boto ali meu posicionamento, do jeito que eu enxerguei ali os fatos. Eu não vou ficar olhando se o tribunal reformou ou não reformou, e nem o tribunal vai me azucrinar porque ele decidiu de maneira diferente. Tenho um respeito com isso. Então dá uma liberdade. Eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um curso para juiz. Só que daí, quando você começa a falar com as pessoas assim, mas é muito difícil, e não sei o quê, e tal, né? E você olha, qual a sua média na faculdade? 6. Porra, você não vai ser juiz. Você não vai ser. Eles não olham as médias? Eles olham as médias? Não, porque não olham. Por que eles não olham? Porque você faz um monte de prova, quase um ano de prova para você passar no concurso de juiz. E aí eu não sabia se era fácil, se era difícil, todo mundo falando que é difícil, mas todo mundo sempre fala que é difícil, né? Que você não vai conseguir, que não sei o quê. Se fosse fácil, tava todo mundo sendo juiz, né, também. Não, mas se bobear, assim, qualquer coisa que você vai fazer, vão falar que não vai dar certo. Sim, né? é verdade. Tem muito isso. Sim. E aí eu fui com meu pai de novo, num cursinho preparatório, na Paulista, isso lá em 99, 98, sei lá, 99. E aí eu comecei a fazer pergunta pra menina lá do balcão e tal, como é que não é. E aí ela começou não sabia assim responder tudo, né? Eu tava muito curioso. Passou um senhor careca e tal, falou assim, vem cá na minha sala. Aí eu fui. Era o dono do curso. Ah, caralho. Que era um desembargador do Tribunal de Justiça aqui, professor da USP, assim, super conceituado, né? E aí, professor Marcato, gosto de falar o nome dele, que eu também sou muito grato a ele. Aí ele me explicou tudo e falou assim, ó, faz o seguinte, cara, tira uma cópia de uma prova, faz em casa pra você ver como é que você tá. Aí eu nunca vou esquecer, a prova tinha 90 questões, a nota de corte tinha sido 73, a primeira fase, né? E eu peguei pra fazer e fiz acho que 56. Eu fiquei feliz, eu falei assim, porra, cara, eu não vou na aula, eu não sei porra nenhuma. 56? Acho que eu dou pra essa porra aqui. Aí me matriculei no curso e comecei a estudar, né? Comecei a estudar e dei muita sorte e azar ao mesmo tempo, assim. Dei muita sorte porque no primeiro concurso que eu fiz, na época, ainda não tinha idade mínima para concurso de juiz estadual. Federal sempre teve 25. Estadual não tinha. E na época eu tinha 22. Eu fiz, passei assim, colado no corte na primeira fase. Aí quando chegou na segunda fase, aquele negócio mais erudito, sentença, redação de tema difícil e tal, falei, cara, ferrou, né? Não vou conseguir. Me matriculei no cursinho de novo só pra segunda fase. Porra, os caras acertaram o tema de dissertação, tipo pré-vestibular, que o cara manda bem, assim. Passei da segunda fase pra prova oral. Cheguei na prova oral, aí eu já me convenci que eu ia passar, entendeu? E a gente tava num aperto lá em casa, assim, um puta de um aperto, mas muito aperto mesmo. Como eu te disse, a faculdade ainda não tava paga, acabou o dinheiro, assim, não tinha dinheiro pra nada. E eu não tava trabalhando, né, porque daí eu tava só estudando, mas eu tava achando que eu ia passar. Porque, pô, tava na prova oral, né, de 10 mil candidatos, sei lá, tinha 100. E aí eu fiz a prova e, cara, foi um troço bizarro, assim, eu até acho que eu não merecia passar. Mas eu acho que os critérios foram obscuros. Você não sabia a sua nota, você não sabia onde você reprovou, você sabia porra nenhuma. E isso mudou, graças a pessoas que andaram depois recorrendo contra isso. E hoje tem um órgão correcional lá que é o CNJ.
E agora eles obrigam a ser bem transparente, né? Mas aí eu não passei, não sei por quê. Só sei que antes de sair o resultado, meu pai falou assim, Eric, e se você não passar? Eu falei, vou passar. Ele, não, cara, mas olha só, presta um concurso para analista judiciário, que é uma espécie de ajudante do juiz, né? Ia ter um na Justiça Federal. E era um salário decente, assim, bem mais baixo, mas era um salário decente. Para mim ia fazer diferença. Aí eu fui arrogante com meu pai. Eu falei, porra, pai, tô aí no oral da magistratura, cara. Vou fazer concurso para analista. Ele, mas se você não passar, você não tem onde cair morto, meu filho. Você não vai nem ter dinheiro para comprar livro. Daí eu falei, pô, vou prestar, né? Aí prestei, não deu outra, cara. Não passei para juiz. Uma semana depois saiu o resultado desse concurso, passei em primeiro. Da hora. E foi maravilhoso, porque como eu passei em primeiro, me chamaram muito rápido. Comecei a trabalhar lá. Aí fiquei 6 meses, abri um concurso para advogado do Banco Central, saca? A Autoridade Monetária Nacional, Bacen, cuida do negócio de inflação, essas coisas. Aí eu tava no pique de estudo, passei em primeiro também nesse concurso. O que cai nessas paradas, assim? Tipo, Cai todas as áreas do direito, cara. Mas é que só direito. só direito? Não devia ser só direito, né? Eu também acho. Não sei, eu também. Porque você julga vida, né? É bom, você teria que saber se é um ser humano, se é um psicopata ou não. Pois é. Não, mas tem tem exame psicotécnico. mas Isso pega mesmo. Não pega nada. Cara, no meu, talvez tenha pegado. Eu não sei. E aí aí quando eu fiz 25 anos, eu prestei pra magistratura e passei. Pra magistratura federal, que aí tinha que ter 25. Aí você passou com 25. Passei. De 25 pra 26, na verdade. Caralho, isso eu concordo. Se juiz federal tinha que ter. Também só não sei se 25, concordo. Né? O cara tem 25 anos, tá ligado? Aí chega assim, não, vou ter que julgar um caso de vida ou morte super complexo, super foda, e eu tenho 25 anos. Mas eu paguei esse preço, tá? Tu pagou? Porra, posso te contar algumas histórias aqui. Me fala, eu quero saber como que foi. Eu vou contar 2 histórias, só esclarecendo pras pessoas, né? O juiz, pela lei orgânica da magistratura, ele não pode comentar caso em andamento. Mas quando o caso está fechado, ele pode falar. Principalmente se o caso for público, né? Não ter segredo de justiça nem nada. Eu fui pro Rio de Janeiro porque eu queria. São 5 tribunais federais no Brasil. Um fica no Rio, um fica aqui em São Paulo, um fica em Porto Alegre, um fica em Brasília e um fica no Recife. É isso. Eu tava passando aqui em São Paulo. Como eu te disse, eu tava no clima de estudo. E eu tava passando aqui em São Paulo. E tava passando no Rio também. Mas quando eu passei no Rio, eu falei, eu quero ir pra lá. Por quê? Porque eu queria, assim, metaforicamente, eu queria conviver com o Tom Jobim, entendeu? Meu negócio é música e poesia. Isso eu sempre gostei. Então por que tu não mora em Vila Isabel? Mora na Zona Sul? Então, mas calma, tem história, tem muita história. E quando eu fiz a prova, eu fui tomar um chopp na rua Vinícius de Moraes. Tá. E aí, porra, aquela puta praia também. Eu queria ficar na praia, né, filhão? Pra ficar fora da praia, eu fico aqui. Aí eu queria ficar na praia. Eu me lembro que eu tava tomando esse chopp com um cara também que tava fazendo a prova. Assim, minha irmã, vamos morar aqui. Aí quando eu passei no concurso, passei pra lá, eu falei, vou pra lá. E eu consegui ficar na capital, né, que é difícil. Fiquei na capital. Aí eu falei, pô, agora eu vou morar em Ipanema, né? Cara, você não vai morar em Ipanema. Porque é caro pra caralho. É caro pra caralho. É muito caro. Até pro juiz federal. Não, muito caro. Muito, muito caro pro juiz federal. Quanto que é o aluguel em Ipanema, mano? Depende, né? Eu não manjo. Varia muito. Deve ser uns 10 pau. Naquela 20 época pau. lá pra tu era 2004, impraticável. Era impraticável. Não ia sobrar dinheiro pra nada. Ou tu ia morar num kitnet. Ia morar muito, sei lá, apertado e tal. Ele ia virar né? aqueles ricos que não é rico, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu fiz 2 coisas. A primeira que foi eu arrumei um apartamento ali. Sabe o túnel ali entre Copa e Leme? Aham. Tem um flat ali que é colado no túnel. Do lado do Leme. Eu fui morar ali naquele flat. Tá. Olha a merda que deu, cara. Aconteceu Aquele tanta... ali é perto do Rio Sul, tá falando? Mas é do outro pro lado do túnel. Tá. Do lado da praia, né? Tá. Fui morar lá, mas eu gostei no começo, assim. Só que deu muita coisa errada ali. Eu quase voltei pra São Paulo. Primeiro, a vizinhança era tensa, assim, sabe? O que é tenso? Tinha de tudo, assim. Tá. Eu não tô falando
de forma preconceituosa. Aham. De ter muito bandido mesmo, assim, de ter... Era esquisito. E o síndico matou o subsíndico praticamente na minha frente. Caralho! 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 Foi bizarro. Praticamente como? Cara, eu tava no elevador descendo, eu vi aquele estampido seco de tiro, 2, pá, pá. Quando abriu a porta do elevador, o corpo tava no chão, passei por cima do corpo, do cadáver. Que pira é essa, Aí cara? eu falei, porra, cara, começou ruim, né? Porra! Começou ruim. Aí já tava meio abalado com aquilo, eu tava julgando um caso na época, que era uma ação coletiva. Eu tô falando, tem certamente várias pessoas do direito aqui que estão assistindo, né? Porque todo mundo assiste vocês. Todo mundo, impressionante. Quando eu falei que vim aqui, cara, todo mundo, do irmão da Aninha, minha namorada, que é o Thiago, que tem 19 anos, até os caras da minha idade. Pô, tu vai no flow e não sei o que e tal. Maneiro. Todo Maneiro, mundo assiste, maneiro. é muito legal. Então tem um do direito me vendo, eu não tô usando termo jurídico aqui, pessoal, porque é muito chato. Então, É, já e eu não peço vou entender desculpas, nada. né? Mas enfim, uma ação coletiva proposta pelo Ministério Público na época para fechar todos os bingos do Rio de Janeiro. E eu dei uma liminar nessa ação para fechar, isso caiu comigo. Só que quem são os donos dos bingos? São os bicheiros, né? Sim. Não é uma galera indócil. É uma galera que vai te matar se indócil. não gostar de você. Pô, É tem mó indócil. cuzão de fechar os bingos, mané. Mas Nada era a ver. lei, Nada a ver, velho. pô, ele não tem que Era interpretar a lei não- conforme ele não quer. é o que eu quero. Eu acho que tem que legalizar essa porra. Boa. Entendeu? Como tem que Boa. legalizar várias coisas. Boa. Só que não pode mesmo, eu não posso fazer nada. Aí eu dei a liminar pra fechar os bingos. Aí o que eu descobri? Que o dono do apartamento que eu alugava era dono de um dos bingos que eu fechei. Caralho. Ih, rapaz. E era um bicheiro brabo, né, cara? Caralho, cara. Ainda mais ali em Copa ali tem os amigos lá que é bicheiro. pá. Caralho, sofreu ameaça essas Aí porra? entrei em depressão. Aí eu fiquei mal. Comecei a ter depressão, ficar mal mesmo, assim, muito mal. Tipo, emagrecer 15 quilos. Não comia. Sei lá, bateu a ressaca dos 25 anos, 26 Sendo na ju- época. Se era sendo ju- 26, É, isso 26. tem que tomar essa decisão. E pulando gente morta. É, pulando. Aconteceu tudo, né, Sendo cara? o inquilino do bicheiro, Inquilino tá do ligado? bicheiro. Foi muito ruim. E aí. Ele sabia que tu que era o cara que mandou Cara, não fechar? sei, porque no dia seguinte que eu descobri, eu saí de lá e nunca mais voltei. Super nerdão do caralho, né? Se Não, tornou. Não era. Mas se tornou. Cara, não me tornei. Como que tu estuda? Você tem dicas de estudo? Tenho várias, cara. Assim, eu brinco que. E não falo isso como. Não é autoajuda, guru de internet, essas porra, não. É o que eu faço e, assim, a gente criou um método que você vê que funciona. Cara, eu sou disléxico. Legal, tamo junto, eu acho. Tamo junto? Eu acho que eu sou disléxico porque eu tenho muita dificuldade em ler. Tá Eu ligado? também tenho muita dificuldade em ler. Inclusive, eu fui. Lá atrás, cara, quando ainda nós fazíamos muito vídeo no YouTube, eu fiz um contando uma história que eu não tinha lido 30 livros na minha vida. Hoje eu leio mais, mas na época não tinha. Aí todo mundo, é mentira, não sei o quê. E não era, cara, não era. Porque acontece pra mim, é muito duro ler. Isso aqui que você vê na minha mão, tá vendo? Meu dedo todo, eu me Aham. machuco. Porque eu tenho muita. Eu fico sentado, eu fico Ansioso. comendo, todo ansioso e tal. Eu também sou levemente ansioso. Meus dedos é tudo fodido. Você rói a unha? Não, eu roo o dedo. A unha já foi há muito É. tempo. É. Aqui. Porra, mas não tá sustentável, né? Tem que esperar, não tá, voltar, entendeu? Aí sabe o que eu faço? Arranco as unhas do pé. Eu falo, mano. Não, mas não é com a boca, é com a mão. Nossa, então se você for torturado, já tá acostumado, né? Vamos Já arrancar tô- as unhas. Não, Ah, vai, tranquilo. arranca aí, foda-se. Pode arrancar. Então eu sempre fui muito objetivo. E como que você estudava, então? Eu estudava assim, eu sou muito bom de aula. De tipo, sentar e ouvir um cara falar, eu aprendo. E aí eu fazia um caderno só com os conceitos. Depois eu lia esse caderno e basicamente o que eu fazia era, que prova eu vou prestar? Eu não estou estudando para saber, para ser o jus filósofo do professor titular da USP. Eu estou estudando para passar nessa prova, não é isso? Então me dá aqui a prova, deixa eu ver como é que ela é. Ah, a última prova foi assim? Então eu vou de trás para frente. Aí eu vou estudar para passar nessa prova. Aí assisto a aula, faço o caderno, grifo e depois só leio os meus grifos. E vou refazendo provas daquele concurso até passar. Porra, É mas aí tu isso. sempre passa de primeira, porra.
De primeira na prova oficial, mas em casa eu tô ali fazendo vários, né? Aí tô vendo minha nota melhorar e tal. E tem um pouco de sorte também, né? Teve mais algum caso, assim, que você era jovem e pegou um caso, assim, muito difícil pra você? Porque eu acho que isso realmente é um problema, né, da nossa... Mais um dos problemas da nossa lei, né? Você tem que, preparar as pessoas. Os Mas sabe o policiais que eu sofrem acho, cara? com O isso juiz também. não pode inventar muita moda. Não. Acho que não. Fala isso pro STF. Desculpa. Não, mas lá os caras decidem em última instância, né? Nem que seja pra errar por último, mas alguém tem que terminar errar o pra caralho, troço, né? Mas acho que o juiz, ele não pode... Porque sabe por quê? A coisa que acho que mais revolta o cidadão é o seguinte. Vamos dizer que eu e o Igor, a gente tem uma questão lá tributária que a gente entende que não tem que pagar um determinado tributo. O imposto de renda, que todo mundo paga. Por uma atividade parecida que nós temos. Eu ajuizo uma ação, você ajuiza outra. Eu ganho, você perde. Porra, é muito injusto, Isso né? é escroto. Então, os juízes tinham que seguir o que fala o tribunal, na minha opinião. E eu tenho fundamento para isso, assim, para dizer que tem que ser assim. Eu posso explicar, até usando um pouco de economia. Mas antes de falar isso, sim. Pensei que tu fosse falar da TechPix. Tô brincando. Não, então, porra... Então, como eu nunca inventei muita moda, eu senti o baque emocional. Mas eu acho que eu não ferrei minhas sentenças, entendeu? Novo. Teve mais um outro caso que foi difícil, assim? Teve algum caso? Muito, cara. Você julga que tipo de caso, normalmente? Variados? É Porra, aleatório? o último que deu uma repercussão fodida foi aquele cara da Fundação Palmares, não foi? Esse eu não posso falar a respeito porque ainda Por tá quê? comigo. Entendi. Tá, mas a gente... Você pode, mas eu eu, não posso. eu posso falar do que eu li, que era... Que tu... O que você leu? O que é esse caso aí que eu não sei? É, o cara que tá lá, que eu não lembro o nome, o presidente do bagulho, queria pegar uns livros que ele considerava marxista, comunista, essas paradas aí de... E tirar da Fundação Palmares. E a Fundação Palmares é o quê mesmo? A Fundação Palmares é um bagulho do movimento negro, pô. Entendi. E tá bom. E por que isso é caso de justiça? Porque esse cara... pô, é a mesma coisa que assim, ó. Porque é um bem público, né? A biblioteca do troço. É público isso aí? É um órgão público? Público federal. Imagina que tem... Você não pode... Não, agora eu entendi. É que achei que era... Ah, que era dele. Não, ou não. uma instituição qualquer aí que... Não. Uma ONG. Por quê? Porque se na ONG você escolhe o livro que você tem, tá ligado? Aham. Mas não, é um negócio público. É. Bom, se é público, você tem que ter todos os livros. Tem que ter o marxismo, tem É. que ter o Adam Smith lá, tem que ter os dois. Sim, exatamente. Ah. E aí o cara queria doar os livros, o pai, e o Eric falou, pô, não vai não, irmão. Teve um caso muito legal que foi o seguinte. Então, o que julga o juiz federal? Acho que essa é uma pergunta boa para as pessoas saberem também, né? O que diferencia um juiz federal do estadual? Do trabalhista a gente sabe, né? O cara julga a relação de trabalho. Mas o estadual do federal? O federal, ele julga alguns tipos de crime, só alguns, que estão ditos na Constituição quais são. E ele julga, assim, para simplificar, tudo que envolve um órgão federal. Então, esse caso envolvia um órgão federal. Se eu for julgar um caso envolvendo uma universidade, se for uma universidade federal, cai com o juiz federal. E aí, por falar nisso, tem um caso bacana de uma universidade federal, isso eu posso falar. Também tinha esses 26 anos aí. Foi muito legal, que foi o seguinte. Não vou falar nome, porque também não vou ficar Expondo ferindo reputação, né? Mas tem uma faculdade no Rio, que hoje é considerada a melhor faculdade do Rio, na graduação. Porra, mas é que você entregou, caralho. Não, o nome da faculdade eu posso falar, não vou falar o nome do cara. Ah, entendi. Era a UFRJ, né? Faculdade Nacional de Direito, super tradicional, mas lá em 2005, sei lá, ela não estava bem. Estava com um problema de gestão muito sério. Muito sério. E aí teve um processo administrativo, lá dentro mesmo conseguiram afastar o cara. Mas esse cara ajuizou uma ação para voltar. E caiu comigo. Caiu comigo, o cara foi lá falar comigo. Pode ir, não tem problema nenhum. Foi com o advogado. É normal, tá? É uma audiência pública com o juiz. É público. Minha sala é pública. Sim. O cara foi lá, chorou as pitangas, eu ouvi e tudo mais. E aí passou um tempo, o meu colaborador, né, meus colaboradores, falando pra mim assim, ó, os alunos estão aí, cara. Os alunos do CACO, né? O CACO é o Centro Acadêmico do Direito da Nacional, da Faculdade Nacional. E aí eu recebi os caras e eles falaram, olha, você não pode de jeito nenhum dar essa liminar por causa disso. Eu ouvi todo mundo. Era eliminar pra quê? Pro cara voltar.
Tá. Entendeu? Tinha um problema de gestão, a faculdade estava mal e, em tese, a culpa Era do cara. era de uma gestão ruim, Entendi. né? E aí tinha umas alegações lá de legalidade e tudo mais e tal. Aí tiraram o cara, mas ele queria voltar com uma adesão minha, que eu não dei, eu neguei. Aí, cara, assim, não é, obviamente, essa não é a única razão. Mas depois disso é um fato que a faculdade, assim, bombou. Hoje é a melhor faculdade do Rio. E eu encontro esses caras até hoje. E até, pô, hoje esses caras tem mestre, doutor, tem de tudo, né? E os caras falam, porra, Eric, graças a você lá atrás e tal. Então é legal ver essas coisas, assim, sabe? Sim, o resultado das suas boas decisões. É um trabalho muito gratificante. Claro que você toma umas porradas de vez em quando, né? É inevitável. Qual foi uma porrada que tomou? Ah, é assim. É assim, cara. Você tá tragando? Não pode... Isso. Aí. Certinho. Você consegue sentir o barato do negócio? É o sabor, né? É o paladar. Não é? Não sei de porra nenhuma. Faz cara de, né, de... Deixa comigo. Não sei o que, tá? Data máxima, Vênia. Cara, eu tomei umas porradas assim, mas são difíceis de contar aqui, assim, sabe? É. Eu tava aqui pensando, mas é complicado. É a tecnologia no direito, exatamente. Assim, a gente O que um juiz tecnológico é diferente de um juiz não tecnológico? Tecnologia no direito pode ser falada em vários níveis, né? Eu acho que o mais importante, por incrível que pareça, é o nível mais básico. Porque assim, ó, a gente tem 80 milhões de processos. Alguns números para vocês, né? 80 milhões de processos. Mas de onde tu tirou esses dados? Do CNJ. Tá. 80 milhões de processos. Cala a boca. Rapaz. 8 anos em média para julgar cada um. No relatório do CNJ, o número não é bem esse, mas é porque eles consideram os processos que morrem no primeiro dia. Então você tem que fazer uma mediana ali, né? Tem o desvio. São 8 anos, mais ou menos, em média. Metade ou mais deles ganha e não leva, porque tem depois a execução, se for um processo, por exemplo, de cobrança, de dívida e tal. Então é o caos, né? E caro, muito caro. Então, primeiro a tecnologia vem, eu acho que a gente avançou bem no judiciário brasileiro com isso. Primeiro a tecnologia vem para virtualizar isso daí, para não ser esse bando de livro aqui e ser um troço no computador, né? Ser digital. Aí depois você vai aprimorando, vocês sabem, vocês são gamers, vocês entendem disso melhor do que eu. Você vai aprimorando. E aí, pô, os movimentos começam a ser automatizados e tal. Então já facilitou muito pro juiz, ganhou muita velocidade. E isso é muito bom. Então eu acho que esse estágio tem que ser aprimorado. Por quê? Porque o que acontece no Brasil? Cada tribunal tem um sistema diferente. Então tem um problema de integração. Se você quer usar inteligência artificial, você tem que ter data lake gigante, né? Tem que ter o Big Não, Data. Lake. Ah, Data Lake Tem que é ter um... o Big Data jurídico. Tem que ter certo? um grande banco de dados que se comunica. Mas se ele não se comunicar, você não tem um grande banco de dados. Você tem um monte micro de... banco de dados espalhados e você não tem uma inteligência que é capaz de centralizar tudo. Exatamente. Por que é separado? Porque tem alguma lei que diz que tem que ser separado? Não, porque cada tribunal quis fazer o seu. Entendi. Porque você não O vai meu é fazer melhor que o teu. Caralho, que merda. Puta merda. Tem como consertar essa porra? Tem que convencer os caras a querer. Tem 2 jeitos. O primeiro jeito, o CNJ tentou, que foi impor o funcionamento de um sistema chamado PJE. Que é um bom sistema, mas tem outros melhores. Aí tem gente que não... E a troca é custosa, né? O custo de transação dessa mudança é muito alto. E a solução proposta, que me parece a mais inteligente, é trabalhar com APIs. Com várias APIs para poder conectar pelo menos um sistema no outro. Isso é totalmente possível. Você tem que criar um outro sistema para integrar todos os microsistemas, né? É mais ou menos isso. É um sistema central que conversa com todo mundo, Mas pega aí- todos os dados. Mas aí você cria esse e pelo menos não tem que substituir todos os outros. É, né? não tem. É. Mas tem que criar em todos os outros essa comunicação com esse sistema central. Mas o advogado sofre, viu? Porque o jeito do cara peticionar no sistema de São Paulo é diferente do jeito do cara peticionar. E são mais de 50. Imagina o inferno que deve ser advogar no Brasil inteiro. Porra. Complicado, né? Caralho. Então esse é um ponto, sabe, Monark? Aí tem outro ponto, por exemplo. Corte. Eu sempre defendi isso. Em 2018 eu defendia isso um amigo meu, um cara importante no direito, falou assim: Eric,
Você voltou aí dos Estados Unidos, aqui é Brasil, meu irmão. No tribunal lá de não sei onde, não sei o quê. Nunca vai ter corte online no Brasil. Já tá com uma perspectiva derrotista da parada. Não, já, mas já porra, tem corte online. corte online hoje. Entendi. Né? As cortes são online, porque elas continuaram funcionando na pandemia. Pode crer. E as audiências são feitas pelo Zoom. Olha que maravilha, né? Tá todo mundo satisfeito, viu? Na sua maioria. Então nós avançamos para isso. E tem outra coisa, cara. A tecnologia ela pode ser utilizada para evitar o conflito. Eu acho que essa é a grande sacada. Porque eu tô brigando com o Monark, Igor, porque a gente tá divergindo, só que de repente a informação que ele tem eu não tenho. E a informação que eu tenho ele não tem. Então eu acho que eu tô certo, até porque eu sou otimista, o ser humano é otimista por natureza. Esse é um viés cognitivo que todo ser humano tem. Ele também é otimista. Então os dois acham que vão ganhar. Então a gente vai partir para o judiciário. Quando você usa a tecnologia para diminuir essa assimetria de informação, você aumenta a chance de um acordo. E hoje tem várias plataformas de tecnologia fazendo isso, inclusive algumas públicas com muita eficácia. Vou dar um exemplo, consumidor.gov, uma plataforma pública gratuita que tem 80% de taxa de solução de conflitos. Pô, de cada 100 que entram, de graça, 80 chegam numa solução. Porque você não tem... Olha só, ninguém tem tesão de ir no judiciário. Eu não vou no judiciário porque, eu adoro estar aqui. Não, você vai porque não tem outro jeito. Então, se você arrumar um jeito de solucionar o conflito que as duas pessoas saiam felizes, é muito melhor, né? Com certeza. Chama autocomposição, o acordo, o famoso acordo. E como é que esse consumidor.gov, eu entro lá e faço uma denúncia, aí... A denúncia é o PROCON. Lá você já vai para fazer assim, a Tá rolando companhia processo. aérea tal, não sei o que, atrasou meu voo, sumiu com a minha mala, não me pagou nada e tal. Você escreve isso lá no formulário. Aí o consumidor.gov, essa empresa já está cadastrada lá, ela recebe a reclamação e responde a várias perguntas. Volta para você. E aí ela já sabe o que está acontecendo. Aí você de novo coloca mais informação. Ela responde. Se precisar, tem um mediador. Entendeu? E normalmente chega a ser um acordo. E tem mais, cara. Agora você vai usando tecnologia e vai minerando esses dados, você começa a ter o quê? Os valores de proposta de acordo que normalmente são aceitos. Aí o sistema daqui a pouco vai oferecer que é o valor ótimo. Entendeu? Vai aprimorando, é maravilhoso. É por aí que a gente vai solucionar o grosso, né? Porque o grosso, cara, é disso daí. São essas coisinhas, açãozinha. É as burocracias do dia a dia que estão... as ações baixas, entende? Não é... O grosso não é a ação que vai fechar os bingos lá dos bicheiros. Ou não é Lava Jato. Para pensar em direito penal, né? O grosso são essas coisas. E isso você resolve assim. Não é para resolver... Não é no judiciário pagando 30 mil para um juiz que você vai resolver isso. Deixa o juiz para julgar um caso que o cara tem que botar os miolos dele para funcionar. Pô. Eu sei que rolou o julgamento de que as decisões do Moro foram erradas. Não sei o que aconteceu exatamente. Então, tem duas questões aí. Essas são mais difíceis de eu falar porque tá rolando ainda, né? Mas eu vou falar só uma coisa como professor de direito. Tinha uma questão... Tem muita burocracia no sistema de justiça, né? Você precisa respeitar todas elas. Não anula a porra toda. Aí teve uma discussão que foi a seguinte, uma discussão interessante, técnica. Então eu vou falar rápido, porque é chato. Tem um troço chamado competência. Como é que você escolhe qual é o juiz que vai julgar cada processo? Tem 80 milhões de processos, né? Tem 2 mil juízes federais no Brasil, 15 mil juízes no total. Como eu sei que juiz vai julgar cada um desses processos? Tem umas regras no código que dizem isso. Só que as regras são claras até a página 3. Tem muita controvérsia. E aí rolou uma pira que foi a seguinte. Tinha muito processo da Lava Jato contra um monte de gente. E aí a dúvida era, o Moro, que já fez a instrução probatória, né, já analisou muitas provas e tal, ele deve julgar vários desses processos, só ele, concentra lá em Curitiba, ou espalha pelo Brasil? E é uma super controvérsia, não tem uma resposta certa. O STJ, que é uma corte alta nossa de Brasília, falou que tinha que concentrar nele. Mas o Supremo, no final, decidiu que tinha que separar.
Mas foi isso que aconteceu? Isso foi um problema. E o outro foi o que você não pode comentar tanto? O outro... Ele ter sido julgado imparcial porque ele ficou meio que coordenando junto com a promotoria o caso, tá ligado? Teve aquelas questões todas do Como juiz, do como que você vê isso? Porque eu confesso... Como juiz não, como professor de direito. Como juiz é ruim de comentar. Desculpa, como juiz você não pode comentar, é verdade. Mas eu não vou comentar o caso dele, eu posso comentar o dia a dia do juiz. Sim, mas no caso, assim, eu fiquei assim, porra, eu não queria... Eu acho que o Lula deveria ser preso, na minha opinião, essa é a minha opinião. Uhum. Então eu fiquei meio chateado de ele não estar preso. Mas o argumento de que ele foi... não foi um juiz sério, que ele conversou, não sei o quê, ele realmente me move, porque tem coisas ali que não sei se o juiz era o papel do juiz estar fazendo, tá ligado? Então, eu não sei como que a comunidade jurídica vê o Moro nesse sentido. Se ele foi um cara que saiu do seu papel mesmo como juiz, ou se isso é uma coisa do STF querendo salvar o Lula, tá ligado? De certa forma. Não. Eu acho que assim, o dia a dia de um juiz é o dia a dia de um ser humano. Ele conversa com as pessoas, né? Então eu recebo no meu gabinete, eu recebo o promotor, eu recebo o advogado. E às vezes eu tô num bar, o promotor tá no mesmo bar, o advogado tá no mesmo bar. É claro que tem um momento que pode ter uma zona cinzenta, né? Eu não sei, é difícil para quem tá de fora dizer o que aconteceu e de novo eu nem poderia. Mas o que eu sei é um caso muito gigante, né? Muito complexo. Se você colocar uma lupa, difícil você não achar alguma coisa errada, né? Entendi. O que não quer dizer que não esteja errado. Não sei, né? Eu particularmente gosto do Moro. Já participei, já chamei ele pra evento, acho um cara sério, um cara trabalhador pra caramba, mas pode ter errado, mas eu não sei. Não tenho cara. A gente tem um amigo lá em Curitiba que trabalhou perto dele, né? Ele falava que trabalhava em cima da vara do Moro. Acho que mudar esse nome, né? Vara. É unidade jurisdicional. Muita gente trabalha na tua vara, não? Filha da puta. Um dia eu recebo você lá na vara, fica tranquilo. Muito obrigado, espero nunca ter que ir lá. E aí ele falou que, porra, o Moro era um cara que, porra, resolvia o dele ali, Moro, não ficava de muito papinho, pá, e ainda mais com esse lance aí de Lava Jato, ele era muito na visão dele lá, muito técnico, pá, não sei o quê, e, porra, não parecia ser um cara filho da puta do ponto de vista da corrupção. Não. Mas acho que nunca ninguém acusou ele de corrupção. Acho que não. Eles acusam ele de ter sido partidário, ou tipo, ter sido um cara que queria matar o PT com toda a custa. Que, na minha opinião, tem um pouco de corrupção do que você devia estar fazendo como juiz se for isso, tá ligado? Corrupção, você diz da atividade. Da atividade, né? Não de roubar não da dinheiro. pessoa. Não sei. Eu acho que é possível. A gente tinha que conversar com o Moro mesmo pra descobrir isso aí a fundo. Mas eu acho que é possível que no calor do momento ele tenha se deixado se levar, entendeu? Mas, sei lá. Eu só sei que no final das contas um bandido tá fora da cadeia. Porque não pode prender ninguém em segunda instância, né? Se eu for ali no posto de gasolina, assaltar o posto de gasolina. Uhum. Assaltei o posto de gasolina, a polícia me pegou. Sim. Aí... Só que ela foi me pegar, sei lá, uma semana depois, vai. Uhum. Aí eu já tinha torrado o dinheiro, caralho, mas ficou provado que era eu. Aí eu fui lá, aí um juiz me julgou. Tá, primeira coisa, você já não podia mais ser preso em flagrante. Porque foi uma semana depois. Então o único jeito de você ser preso, nessa uma semana depois, é o promotor convencer o juiz que você é uma pessoa que, se ficar solta, vai fugir ou vai cometer outro crime. Tá. Esse é o primeiro ponto. Tá. Então, o que, então pra não fui certas preso. personalidades, não acontece. Mas pra você talvez vai acontecer. Ou pro rapaz ali da esquina, entendeu? Entendi. E aí, tá. Aí vamos dizer, tá bom, então não fui preso. Mas aí um cara me julgou e porra, fui condenado. Daí eu vou pra cadeia? Então, se você já tiver preso, tomou a condenação em primeiro grau, e se acharem que você continua sendo uma pessoa perigosa, que se ficar na rua vai fugir, você continua preso. Mas tem que ter esse perigo. Senão, não. Senão você não pode ser preso. Você só pode ser preso lá no trânsito em julgado. Tá, aí... Mas o que acontece normalmente? Vamos dizer que eu sou, sei lá, eu sou um cara que tá na rua aí, tá ligado? Um cara normal. Aí beleza, fui julgado, sei lá, como é que fala? Fui condenado. Fui condenado. Aí eu tenho como recorrer.
tem como recorrer. Se você tava solto, dificilmente você vai ser preso porque você foi condenado em primeiro grau. Mas o que acontece muito é você ser preso preventivamente durante o processo, porque você é um cara que pode fugir, porque você percebe como o tal do... A Gabriela Prioli teve aqui uns dias atrás, ela foi advogada criminalista, né? Então, ela tem uma visão interessante, mas assim, porque no direito penal brasileiro existe muito o lance do garantismo, que é um troço filosófico bonzinho, mas é bonzinho para meia dúzia. Porque olha só, esse cara que não tem onde cair morto, que não tem um trabalho fixo, que não consegue provar que ele tem lá um contra-cheque, ele fica preso. Porque cada dia ele tá morando num lugar, um dia ele tá morando com a mãe, um dia ele tá morando com a avó, então ele pode desaparecer. Agora, o cara que tá bem estabelecido, de terno e gravata, e desviou dinheiro público ou privado, esse cara, você sabe onde você vai encontrar, entendeu? E esse cara não vai matar ninguém na rua, não vai furtar, não vai roubar com violência física. Não né? vai roubar merreca, ele vai roubar milhões. Então ele fica solto. E aí o garantismo é bonito, né? Porque ele só vai ser preso lá no final da condenação em segunda instância. E lembra? Desconto 15 anos hiperbólico, a pena Então, é desse tamanho na cabeça dele. mas isso acontece também com o cara que foi ali e roubou o mercado? Tipo, dá pra ele ir enrolando até chegar lá em Primeiro, cima? não vai ter um advogado que vai ajudar ele a enrolar o suficiente assim, porque custa caro, né? Depois, porque ele é o cara que possivelmente não tem emprego fixo, possivelmente tem 3, 4 endereços, porque cada hora ele tá morando com alguém, então vamos deixar ele preso. Não eu tô dizendo assim, é assim que a coisa, que a banda toca, entendeu? Então esse é o problema, né? Eu não acho que a gente prende muito ou pouco no Brasil. As pessoas cagam regra danada. Ah, prende muito. Não, calma aí. Me dá os dados. Prende muito comparado a quem? Como é que é o número de pessoas presas por 100 mil habitantes nesses países aqui? Será que a gente prende muito? Será que a gente... Mas eu tenho uma certeza. A gente prende mal. A gente prende muito mal. Porque você vai no presídio e você percebe o seguinte. Você tem um percentual grande de pessoas presas por crimes pequenos, mas foram presas porque elas estão nessa situação. Às vezes nem transitou em julgado ainda, mas como ela não tem emprego fixo, então toda essa história vai se repetindo, entendeu? Entendi. Essa é uma discussão dura, cara. Caralho, cara. Bom, mas E o isso- rico sempre fica mais rico. Mas tu não pega essas paradas a menos que o cara vai roubar o... sei Não, lá. ele só cuida de caso pica, né? Você não cuida de caso mas por mais ou exemplo, menos. não, mas tem uns casos assim, por exemplo, se o cara, eu não, dificilmente julgo roubo, né? Mas se for um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal, aí eu julgo. Você Banco julgou? do Brasil. Banco do Brasil não, porque Não? é uma sociedade de economia mista. Entendi. Tem ação em bolsa, aí eu não julgo. Entendi. Correio eu julgo. Assalto a caminhão do correio. Entendi. Acontece muito. Porra! Tem motorista de caminhão de correio. Porra, eu sou gente de São Gonçalo, né, meu? Tem motorista de caminhão do correio que fala assim, cara, é meu 17º assalto. É foda. E esse cara aqui, dos 17, 4 foram ele. Caralho. É complicado, né? O cara já vai assaltar. Ah, você de novo aí, beleza. A carga tá aí, mano. Vai lá, eu sei como que é o esquema.